pessoal, como é que estão? Boa noite. Gostaria que vocês me falassem se o som está bom, como é que tá tudo aí, para nós ajustarmos aí. Boa noite. O som tá bom? O som tá bom, Beto? O gatão acho que entrou aí com o Bia Móveis. Tá dando pra ouvir direito o som? Como é que tá o som aí, galera? Tá dando pra ouvir direitinho? Valeu, gatão. Tá. Peraí. E agora, Beto? Ficou bom? Beleza, então Bernardo, boa noite. E agora a imagem ficou boa, né? Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para dar tempo para a galera chegar. E aí, Led, boa noite. A galera, quando tiver 1000 pessoas online, a gente começa, né? Tá perto, já tem 599. Então, daqui a uns 2 minutos a gente já bate a meta aí de 1000. O som diminuiu agora. Deixa eu subir mais aqui o celular. Acho que ficou na frente do ventilador do notebook. E agora, Beto? Melhorou? O som ficou bom agora? Ceicinha, um abraço. Led, Ramon Luan. Ramon tá longe, hein, Ramon? Então, galera, vamos. Ficou bom, Beto, o som? Não sei se o som tá bom. Que o Beto falou que ficou baixo. Tá beleza agora? Vou falar mais alto então, que dá pra ouvir melhor. Então, quero agradecer a Ismaelton, né? Que é representante da diretoria do Caminhos da Paz. Agradecer a esse espaço maravilhoso que nós temos, que é o nosso aconchego, o Centro Caminhos da Paz, né? Onde nós buscamos a cada dia nos melhorar mais, né? Refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. Então, o tema que Gatão nos direcionou hoje, né, nos propôs, é resignação. Resignar-se. Então, eu nos meus estudos, eu vi algumas lives, algumas entrevistas de Divaldo, de Haroldo, de Simão Pedro, e aí Divaldo compara, né, resignar-se com acomodar-se. Compara não, ele fala que às vezes as pessoas confundem resignar-se com acomodar-se. Então, como já temos aí perto de 1000 pessoas, vamos fazer nossa oração inicial, né? Pedindo aos espíritos de luz que nos ilumine, que me acompanhe nessa noite, para que eu possa explanar da melhor forma este assunto,
que abrange muitas outras áreas dentro desse mesmo tema. Queremos pedir também nesse momento aos nossos anjos guardiões, a equipe de Bezerra de Menezes, que socorra espiritualmente todas as pessoas que estão ainda sem encontrar leitos para serem internadas, que derrame também sobre todas as outras e essas bálsamos de luz através dos seus chakras coronários, que essa luz vá se irradiando para todos os seus sistemas nervoso, respiratório, circulatório, como luzes desobstruindo tudo aquilo que tiver impedindo o seu bom funcionamento. Te pedimos bênçãos e luzes para os nossos governantes, gestores federais, estaduais e municipais, para tomarem as melhores decisões a fim de salvar vidas, a fim de melhorar o sistema de saúde de cada município, de cada estado, de cada nação. E assim, Pai amado, Mestre Jesus, te pedimos a permissão para darmos por iniciado esse estudo da noite, esse bate-papo, que assim seja. O som está baixo, eu vou tentar falar mais alto porque deve ser algum problema aí do celular. Deixa eu baixar esse som aqui. Eu vou tentar falar mais próximo do aparelho de celular para que ele possa captar melhor, né? Um abraço, Estelinha. Resignar-se ou acomodar-se. Então, esse tema resignação vai nos trazer muitas reflexões, né? Que, como eu falei antes, ele abrange um leque maior de estudo e de filosofia, né? Para que a gente possa entender realmente. Então, resignação, no nosso dicionário, significa submissão à vontade de alguém ou ao destino. No nosso caso de hoje, resignação significa submissão às leis divinas, leis que regem o universo, né? Ao nosso Pai Criador e ao nosso destino, como está sendo explicado aqui pelo dicionário, né? Então, resignação, submissão à vontade de alguém, de algo superior a nós, a nosso destino, né? Então, para dar início a esse tema, eu trouxe aqui, né, uma passagem de Divaldo Franco, que ele fala o seguinte: a resignação preconizada pelo Espiritismo é submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres. Submeter-se aos sofrimentos próprios da vida, compreendendo-os como merecidos e necessários ao desenvolvimento do espírito imortal, É viver otimisticamente pela certeza da justiça das leis naturais e do futuro da felicidade que o espera. Então, submeter-se aos sofrimentos próprios da vida, compreendendo-os como os merecidos. Então, essa passagem aí que Divaldo fala, compreendendo-os como merecidos, é onde vai encaixar perfeitamente a essa parte de resignação, né? Que quando a gente não está resignado, nós estamos inconformados, nós estamos não aceitando
o que vem para que nós possamos corrigir, né, o que nós podemos ter feito de equívocos e de erros no passado perto ou longínquo. Então, resignar-se é aceitar ativamente esse destino, essa missão que às vezes nós mesmos traçamos antes de encarnar, e que para isso nós temos que reaver esses débitos, reaver esses erros que nós cometemos através, às vezes, de missões que vai arder um pouco, vai doer um pouco. Então, para isso eu trago uma bem-aventurança, né? Que é a segunda, que ela diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, nessa parte que Jesus fala, bem-aventurados os que choram, é bem-aventurado aqueles que aceitam, resignado, sem inconformações, sem irresignação, sem insatisfações, sem descontentamento. Por quê? Porque se nós não aceitamos essa dor, essa prova que vem até nós, é porque nós não estamos aceitando o destino. Mas não é aceitar de forma passiva, né? Como eu vou discorrer aqui na frente. E aí Divaldo vem trazendo aqui que ele diz que o seguinte: a proposta da vida é a ação, é a atividade durante um largo período da vida no início da nossa existência. Então, no início do cristianismo primitivo, mais ou menos no século IV, Divaldo Franco coloca que surgiram os anacoretas, né? Que eram tipo monges que moravam nas montanhas da Turquia e que viviam para dedicar-se a Deus, né? Entre aspas. Eram pessoas que viviam para meditar e que para que eles passassem esse tempo todinho na ociosidade meditando, outras pessoas teriam que trabalhar para sustentá-los, para dar-lhes comida, né? Para dar-lhes o que comer e o que viver. Então, Divaldo Franco coloca que essas pessoas eram pessoas preguiçosas, porque para que elas vivessem, outras pessoas tinham que se sacrificar. E que em momento nenhum da passagem de Jesus aqui na terra, ele viveu em tempos ociosos. Todo momento que Jesus teve aqui na terra foi em trabalho, em dedicar-se para outras pessoas, para outros seres. Então, todos esses momentos, Jesus estava curando, Jesus estava trabalhando. Em nenhum momento Jesus estava parado, ou num tempo ocioso, esperando que as coisas acontecessem. Então, essa mensagem que Jesus veio passar para a gente é isso. E até no livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta qual é a maior caridade que o homem pode fazer para Deus. Qual é a maior prova de amor que o homem pode fazer para Deus? E aí os Espíritos respondem que é o seguinte: é dar a sua própria vida para salvar a vida do outro. É o amor no seu extremo, né? Que para você dar a sua própria vida para salvar a vida de alguém é porque você ama demais. Então, esse era o motivo que Jesus veio para passar a sua mensagem, para passar a boa nova. E em momento nenhum ele chegava para os seus apóstolos e dizia: Pedro, faça isso, Simão, André, faça aquilo. Ele ia e fazia, e os outros, seguindo o seu exemplo, o copiavam. Então, o período que ele teve no meio da sociedade foi trabalhando, né? A resignação é a aceitação dinâmica e não a acomodação doentia. Isso está sendo trazido por Divaldo.
Ficar parado é aceitar que as coisas aconteçam, é acomodação. Então, resignar-se é aceitar não ficando de braços cruzados. Acomodado é trabalhar para diminuir e erradicar-lhe as causas. Então, às vezes nós reclamamos que sofremos, nós nos chateamos, ficamos tristes, mas se nós trabalharmos para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam, o universo, ele vai também trabalhar a nosso favor. Ele vai trabalhar para que as coisas boas aconteçam. Pode ser que não aconteça até nessa encarnação, se não for do nosso merecimento, mas com certeza essa tempestade, esses maus, essas dores vão passar, né? Aí, aqui eu trago o artigo 6º no Código Penal da Vida Futura, né, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que diz o seguinte: todo sofrimento é inerente à perfeição do ser. Então, sofremos pelo caminho que escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio que carregamos. Então, o sofrimento, ele não é uma consequência, ele é uma causa. Porque tem muita gente, principalmente no nosso meio espírita, que achamos que estamos aqui só para sofrer, né? Que fomos criados para sofrer. E quando você pensa dessa forma, você coloca em xeque, né, os atributos da divindade. Por quê? Porque se Deus é soberanamente bom e justo, como é que ele cria um ser para sofrer? Então, não conecta uma coisa com a outra. Porque onde é que está a justiça de Deus? É trazer a igualdade para todos os seres. Então, a justiça é trazer as mesmas oportunidades de Chico a Francisco. Então, como é que eu nasço numa família abastada, que sempre tive comida, que sempre tive roupa, que sempre tive casa, e fulano lá, Chico, que é meu conhecido, meu próximo, ou então alguma criança da África, que é um caso mais extremo. Tem crianças que nasceram e morreram sem saber o que é uma comida, sem saber o que é um prato de comida, sem saber o que é uma casa, sem saber o que é uma roupa. Então, onde é que está a justiça de Deus, se nós olharmos por esse lado, né? Se nós não conhecêssemos as consequências e as causas, né? A lei de causa e efeito, que é a lei que rege o universo. Então, nós estávamos colocando em xeque esse atributo de Deus, né? De supremo amor, de suprema bondade, de suprema justiça, né? Deus não é justo, ele é a própria justiça. Então, aonde havia essa justiça, se nós não tivéssemos causado os danos anteriormente, né? E se sofremos agora, é porque estamos reparando algum erro. E é isso que Divaldo Franco traz, né? Para você aceitar, mas aceitar ativamente, com trabalho, que é para você diminuir esses males, diminuir essas causas. E aí, a nossa madre Joana de Ângeles, traz no seu livro Plenitude, nos apresenta 3 elementos para o sofrimento, né? Que é o sofrimento advindo do sofrimento, o sofrimento advindo da impermanência e o sofrimento advindo do condicionamento. Então, o que é o sofrimento advindo do sofrimento? O ser humano sofre porque está sofrendo. E porque está sofrendo, ele sofre. Então, ele fica
naquele ciclo vicioso, né? E tem o sofrimento advindo da impermanência, né? Onde tudo no mundo é impermanente. Tem até uma história que Haroldo Dutra conta que é o seguinte: ele diz que estava participando de uma reunião mediúnica num grupo que ele não tinha muito conhecimento, ele tinha acabado de chegar nesse centro. Só que nesse momento ele estava passando por muitas dificuldades, né, na vida dele, não financeira, mas alguns acontecimentos que estavam incomodando ele, que estavam deixando ele triste. E aí nessa reunião mediúnica, uma ex-amiga dele, que já tinha desencarnado, de outro centro, que já tinha desencarnado há uns 10 anos, deu uma comunicação. E aí falou o nome dele: Haroldo, tudo bem? Ele: tudo bem. Quem deseja falar? Ele disse que perguntou, né? Aqui é tipo Maria, que eu não lembro o nome. Ah, Maria, sim, lembro da senhora. Haroldo, eu vim aqui lhe dizer que tudo na vida passa, tudo é passageiro, toda tempestade tem seu tempo de acabar. Pronto, foi a mensagem que a amiga espiritual dele veio trazer para ele. E é isso a impermanência, né? A única coisa que é impermanente é a permanência. E vem o condicionamento advindo do sofrimento advindo do condicionamento. Aquela pessoa, ela está tão acostumada a se vitimizar, a sofrer, né? Porque todo mundo que chega perto dela, ela conta uma história. Eu lembrei até de Dr. Bernardo, eu sempre lembro disso, Dr. Bernardo, que você falou uma vez que logo quando você começou a trabalhar, Gelson lhe abraçou, né, e falou: quando você abraçar alguém, não pergunte como é que a pessoa está não, viu? Senão você vai passar meia hora conversando com a pessoa. E aí, essas pessoas, né, que são condicionadas a sofrer, elas precisam se alimentar da vitimização, né? Falar toda a história para você, e você dizer: você é coitadinho, você está sofrendo muito, você precisa de ajuda, eu vou lhe ajudar. Então, esse é o sofrimento advindo do condicionamento. Então, quando estamos felizes, nós, essas pessoas que são condicionadas a sofrer, que tem um dia de alegria, amanhece um dia alegre, né, acontecendo coisas boas, aí ela já estranha logo: esse dia está muito estranho, está muito alegre, acontecendo coisas boas, vai vir coisa ruim por aí. Então, ela não aceita nem passar um período, um dia de felicidade, né? Já fica esperando logo que as coisas ruins aconteçam. Simão Pedro diz que nós espíritas, né, nós gostamos de sofrer. Na realidade, ele fala o seguinte, que nós não gostamos de sofrer, né? Nós entendemos, alguns entendemos o sofrimento, porque no meu caso eu vejo o sofrimento como um boleto, né, que você está quitando. Você quita um boleto, deixa ele de lado, aquele boleto ali já foi pago, então vamos partir para o próximo, né? Que Deus é tão bom, é tão perfeito, que ele até parcela os nossos débitos, né? Parcela em 10 encarnações, em 15, 20, dependendo do erro que nós cometemos. Então, tudo isso aí mostra a justeza divina, né? A bondade e o amor divino, para que nós possamos acertar mais. Então, são-nos dadas oportunidades. E tem uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte, né? Apesar de que ele fala, né, que a felicidade não é desse mundo, e eu entendo isso como algumas vezes eu li,
no Livro dos Espíritos, que os Espíritos trazem para a gente que nós não sabemos o que é felicidade, nós não conhecemos o que é uma coisa bela, o que é uma paisagem bonita, o que é uma música bonita. Então, se a felicidade ele diz que não é desse mundo, é porque nós ainda não conhecemos o que é realmente a felicidade, porque a felicidade para a gente é estar bem fisicamente, materialmente. Nós não sabemos o que é estar bem espiritualmente. Então é por isso que Jesus traz que a felicidade não é nesse mundo, que nós somos seres espirituais, nós somos feitos espiritualmente. Então, para Jesus, a felicidade desse mundo não é a felicidade real, é subjetiva, vamos dizer assim. Então, no mesmo Evangelho, Jesus traz o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. E aí, quando ele fala essa parte, para que todos tenham vida, eu entendo uma passagem como o livro que eu estou lendo agora, que é o Evangelho de Tomé, né? E os gnósticos, eles trazem o seguinte: eles trazem que a pessoa realmente está viva quando ela começa a entender a vida espiritual. Enquanto nós estamos presos a essa realidade material, de casa, de carro, de carne, nós ainda estamos mortos, nós ainda estamos entorpecidos, dormindo num sono profundo. Quando nós acordamos para essa realidade espiritual, que é a realidade que Jesus o tempo todo veio trazer diante dos discípulos, diante daquela sociedade naquele tempo, e que ninguém entendia, isso está sendo compreendido hoje, depois de 2020 anos. Então, o que nós temos que compreender é essa felicidade espiritual, não a felicidade terrena, né? Material, de ter carro, de ter casa boa, de ter um emprego bom. Então, se nós somos seres espirituais, se nós fomos criados espiritualmente, aí Allan Kardec pergunta, né? Por que, se nós somos seres espirituais, para que encarnar, para que estar aqui nesse planeta de baixa vibração, para sofrer, para ser tentado, né? Na pergunta 132, ele pergunta qual a finalidade da encarnação, já que somos espíritos, né? Por que encarnar? Por que passar por todas essas tentações do mundo material? Aí os espíritos respondem sabiamente, né? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então Deus vos impõe a encarnação. Ele não está trazendo aqui que Deus lhe proporciona, Deus lhe questiona, vamos dizer, tu lá no mundo espiritual, Hudson, e aí chegou sua vez de encarnar, você vai querer encarnar agora, você vai querer encarnar daqui a 10 anos, e aí, como é? Não, Deus impõe, chegou a hora, você vai ter que descer e reencarnar. É como um filho seu que está doente, a maioria das pessoas já que está assistindo já teve filho ou tem, e sabe como é. O filho sabe a dor que é tomar uma injeção, que é ser furado. O pai sabe o efeito que aquela dor proporciona, que é a cura. Então, o pai chega no hospital com o filho, e aí o filho chora, esperneia, eu não vou tomar. O pai segura, o médico aplica a injeção, e aí o filho toma. Porque o pai sabe o benefício, o filho conhece a dor. Então, a encarnação é para isso, para nós nos melhorarmos, para nos progredir espiritualmente e intelectualmente. E aí, para corroborar com este momento, né, de estudo, eu trago também essa passagem do Evangelho de Tomé. Esse Evangelho de Tomé
foram escritos, encontrados em Nag Hammadi, na escavação de uma empresa procurando fertilizantes. E aí encontraram um baú com vários papiros, vários escritos, entre eles tinha escritos de Tomé, escritos de Maria. Ninguém sabe, provavelmente não, que não tenha sido escrito por eles, mas escrito por pessoas que andavam com eles. E nesses escritos, no escrito 70 de Tomé, que Jesus traz o seguinte, né? Ele disse que quando vocês revelarem o que está em cada um, o que possuírem o salvará. Se não tiverem em si mesmos, o que não possuírem os matará. Então, o que é esse possuir? O que é esse possuir? Possuir é o conhecimento, né, das nossas potencialidades divinas. O que está dentro da gente é aquela semente que está ali esperando a oportunidade de brotar, esperando ser regada para que ela possa brotar, esperando um terreno fértil. É aquela passagem do semeador, né? Então, se você tem um terreno fértil, se você irriga direitinho, ela vai brotar. Mas se você não irrigar, se o terreno não for forte, não for fértil, for pedregoso, for espinhoso, então essa semente pode até brotar, mas não vai vingar. O que é que eles dizem? O salvará. Quando o salvará, é porque os gnósticos, ele traz o seguinte: quando você tem o conhecimento, né, que você coloca em prática, que você realmente evolui espiritualmente, você se torna um com Deus, né? Como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, como está escrito lá no livro dos Espíritos, né, da hierarquia dos Espíritos, Jesus, abaixo de Deus em vibração, em energia, em conhecimento de todos os conhecimentos da Terra e de todos do planeta, do universo, só abaixo de Deus, só os Cristos. E aí Jesus já está em Deus, porque ele já chegou àquele nível, àquele patamar elevado. E quem ainda não está conhecimento, não adquiriu, para os gnósticos estão mortos, porque quem não ainda está vibrando com o mundo espiritual, com os conhecimentos espirituais, é porque ainda está muito preso na carne, está entorpecido, está morto. Então, uma das constantes da visão gnóstica da vida é a realidade interior preexistente, né? Funcionando como um modelo, projeto ou embrião, né? A partir das potencialidades que dispomos da herança divina, que são as nossas potencialidades. Aí ele diz o seguinte, né? Isso aqui é uma interpretação de Pusch, acho que é Pusch, né? O estudioso gnóstico que interpretou essas escritas do Evangelho de Tomé. Então, aquele que conseguir revelar em si mesmo sua realidade imanente estará salvo, né? Estará com Deus, no sentido de que se reintegra a Deus. Os que não conseguirem tal realização continuarão mortos, que continuarão presos à matéria. Está encarnado para os gnósticos é estar morto, é estar preso à matéria. Ou seja, sujeito ao envolvimento com a matéria e as consequências que a ignorância acarreta. O gnosticismo somente considera a vida o momento a partir do qual, em que o ser humano começa a ter consciência da vida espiritual e de suas consequências e implicações. Então, por isso que Jesus o tempo todo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E ainda nesse outro trecho que eu peguei do Evangelho de Tomé, que é o escrito 58, que Jesus diz o seguinte: feliz o homem que sofreu, ele encontrou a vida. Aí Pusch traduz da seguinte forma, né? Um pensamento, ele traduz com um pensamento de Santo Agostinho, que diz o seguinte: o Deus não sabia o que sua criatura iria sofrer, e se neste caso ele não sabia, ele não era onisciente, ou não podia evitar o sofrimento, e neste caso ele era onipotente. Era cruel, porque criava um ser com um programa de dores a cumprir. Então, foi o que eu falei antes, né, logo no início da nossa conversa. Se Deus está criando um ser para sofrer, para não ter as mesmas oportunidades que o outro ser teve, né, de ter comida, de ter um lar, de ter família, ele não está dando a mesma oportunidade, ele não está sendo soberanamente bom e justo. Então estamos colocando em xeque. Então, se não formos resignados para entender essas causas, nós estamos colocando em xeque os atributos da divindade. Então, Pusch traz que o sofrimento jamais é gratuito, né? Ou seja, não resulta de um jogo cego das forças compreensíveis, ou ao contrário, é uma relação estreita entre causa e efeito. Então, Deus não nos imputa a dor, Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, se nós sofremos hoje, é porque anteriormente nós erramos e hoje nós temos que reaver isso de alguma forma. Nós temos que corrigir isso de alguma forma. E aceitar e resignar, quando você não entende essas questões espirituais, você nunca vai aceitar esse sofrimento. Como é que você vai aceitar um sofrimento de uma vida toda passando fome, de uma vida toda sem ter onde comer, onde dormir, onde vestir, se você não entende Deus, se você não entende a vida espiritual? Você relativamente você não concorda, você jamais vai concordar. Então você vai achar que Deus está sendo injusto com você, porque você não compreende essa vida espiritual. Por isso que os gnósticos falam que quando você não compreende a vida espiritual, você realmente está morto, né? Está dopado, embriagado. A lei jamais exige reparações daquele que não errou. Então, paradoxalmente, é através do sofrimento que aquele que errou conquista sua felicidade e compreende o verdadeiro sentido de aperfeiçoar-se. Vou repetir essa frase, né, de Pusch, que ele traz o seguinte: é através do sofrimento que aquele que errou conquista sua felicidade e compreende o verdadeiro sentido da vida, que é aperfeiçoar-se. Então, se você não compreende a vida espirituais, as encarnações pretéritas, você nunca vai compreender por que você está errando. Aí é uma historiazinha aqui minha, de manhã, né, que ela disse assim, teve um dia que ela me pediu para levar ela na rua. E aí ela vinha reclamando de dor na perna, de dor no corpo, e reclama de um lado e reclama do outro. Eu disse: manhã, não reclame tanto assim não, que a senhora está bem, tem muita gente pior do que a senhora. Deus não dá a cruz, o fardo, mais do que a pessoa possa carregar, não. Aí ela disse: oxe,
com certeza comigo ele errou, porque ele me deu um fardo muito pesado, tá? Eu estou sofrendo há muito tempo e já tem, o peso é grande em minhas costas. Eu disse, mas não é não, mãe, tem gente muito pior do que a senhora. E aí nós viemos os dois dando risada dentro do carro, né? Ela dando risada um no outro e eu dando risada do lado de cá. Aí eu trago também aqui uma passagem de Leon Denis, né? Que ele diz o seguinte: em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro de sua libertação. Então, o que é que nós falamos aqui desde o início da nossa conversa? Se nós erramos, se nós compramos e não pagamos, nós temos que pagar. Então, tudo que nós semeamos, nós vamos ter que colher. Né? Se nós estamos semeando melancia, nós não vamos comer pinha, vamos comer melancia. É sempre aquela história do bumerangue, né? Se você joga o bumerangue vai e volta para você. Simão Pedro tem o costume de dizer que o universo ele é devoluto. Ele sempre devolve o que você oferece para ele. Se você oferece amor, ele vai lhe devolver amor. Se você lhe oferece medo, ele vai lhe devolver medo, angústia, raiva, compreensão, carinho, amor e assim sucessivamente. Por isso que é tão interessante essa parte aqui que Leon Denis traz, né? O homem é obreiro de sua libertação. E continuando, ele diz o seguinte: os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de abrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Então, quando somos acuados, quando somos encostados no canto da parede, nosso ser, o nosso íntimo, né? Ele tem de alguma forma a reagir para que nós possamos continuar a viver, né? Então nós temos que reagir de alguma forma. É por isso que Divaldo disse lá na frente, né, na primeira parte da nossa palestra, que nós temos a aceitar ativamente, não passivamente. Ativamente é com trabalho, porque se você trabalha, você vai começar a diminuir esses boletos, né? E diminuir as ações que podem chegar até você de uma forma mais branda. O universo vai conspirar a seu favor. Se você está trabalhando para que aquilo dê certo, para que aquilo aconteça, o universo sempre vai trabalhar para o que você está vibrando. E ainda com esse um dos penúltimos trechos que eu trago aqui, foi um livro, um divisor de águas assim na minha vida, depois que eu li esse livro de Napoleon Hill, né, esse livro é de 1868, logo depois da Segunda Guerra. Ele era um jornalista que passou por dificuldades depois da guerra, perdeu tudo, e aí ele começou a construir esse livro, um livro de informações de pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo. E aí deram certo, esse livro ele é voltado mais para um contexto material, mas que podemos sempre tirar lições para as nossas atividades espirituais. E ele traz o seguinte: nossa força nasce de nossa fraqueza. Somente depois que somos ferroados, espicaçados e cruelmente atingidos, desperta a nossa indignação, que se arma com forças secretas. Aí ele continua: um grande homem está sempre desejando tornar-se pequeno,
quando se encontra sentado sobre os coxins da vantagem. Diante disso, está sempre dormindo. Quando é empurrado, atormentado, tem a chance de aprender alguma coisa. O homem sentado está sempre se colocando ao lado de seus assaltantes. Então, quando nós estamos acomodados, quando nós estamos parados esperando acontecer, né, esperando que o universo trabalhe para a gente, sem nenhuma ação efetiva nossa, de querer, de mudança, as coisas podem até mudar, mas dificilmente vai mudar para melhor. A probabilidade de mudar para pior é sempre maior, que é o que ele diz aqui, né? Quando você se coloca sentado, deitado, dormindo, você está sempre se colocando ao lado de seus assaltantes, que no nosso caso aqui é dos nossos irmãos espirituais de baixa vibração, que nunca vão querer que nós evoluamos. Então eles vão querer o quê? Que nós não estejamos resignados, não estando aceitando, né, o nosso destino, não trabalhemos para que isso mude, sempre colocando intuições negativas de que você não consegue, de que você não pode, de que você é menor, de que você está sendo humilhado, que esse emprego é pouco para você, que esse emprego é humilhação, que fulano de tal está olhando para você lá no centro e que fulano de tal disse uma coisa lá no centro que você não gostou, aí você não vai mais para o centro. Como essa semana, quando o Ismael propôs para que eu fizesse a palestra, e aí a gente, quando tem filho pequeno, 3 ainda, né, às vezes a gente se exalta demais, a gente perde a paciência. Aí eu parei assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu paro para fazer uma palestra se eu não estou tendo paciência nem com meus filhos, nem dentro da minha casa? E aí veio aquela vozinha, né? Se fosse você, eu não faria a palestra. Não faça palestra. Você não tem condições de fazer a palestra. Você não tem condições para isso. Aí eu parei assim, fiz, rapaz, é isso que vocês querem, né? Mas isso vocês não vão ter, não. Eu vou fazer a palestra. E eu vou aprender. Então, já perto de encerrar o nosso bate-papo, Leon Denis continua dizendo o seguinte: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de reeducação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós como todo o seu peso, determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a recuperação das violações da ordem eterna cometidas, né? Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade geral. Olha o que Jesus falou lá no Evangelho de Tomé, e olha o que Leon Denis está dizendo aqui, né? Deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Então, quando você é futucado, é furado, é espicaçado, é empurrado na ribanceira baixa, você vai procurar ações contundentes para que você possa sair daquela situação. Mas quando você está confortado, sentado no seu cantinho, no seu banquinho, você pouco vai produzir, você pouco vai aprender. Então, a dor, né? Leon Denis traz que o seguinte: a dor é como o cinzel, né? Um escopo na mão de um artista muito hábil, que é Deus. O cinzel é a dor. A pedra bruta
é você, sou eu, né? E aí, a criação, Deus, o universo, como que vocês queiram compreender, ele é o artista que traz tudo perfeito, né? E ele vai bulirando, escavando, martelando, até que você, daquela pedra bruta, você tenha uma arte perfeita, né? E toda arte perfeita deixa uma assinatura. Todos os especialistas em arte, ele conhece os traços de um artista, né? Quando ele vê um quadro, ele vê logo que foi pintado ou por fulano ou por Beltrano. Então nós, quando evoluímos ao ponto de nos conectarmos a Deus, ali está a assinatura de Deus, né? Ali está o que ele realmente queria, que as nossas potencialidades que vinham de dentro para fora. Então é ali que está a assinatura da criação. É o ser perfeito, é o ser uno, junto com Deus, junto com o Criador. E aí, terminando, com Leon Denis também, eu trago essa última frase, né? Cumpre conhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto em seu pensamento os seus atos de acordo às leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer harmonia. Então, quando você estiver conectado com Deus, né, com a divindade, com a criação, você não mais vai precisar sentir essas dores. É o que Gandhi falava, né, das bem-aventuranças. Ele dizia que se todos os livros espiritualistas se perdessem e restasse só o Sermão do Monte, e o ser humano conseguisse entender e conseguisse colocar em prática aquelas bem-aventuranças, o ser humano estaria livre dos processos reencarnatórios. Então, se você conseguisse colocar em prática todas aquelas 7 bem-aventuranças, você estaria livre dos ciclos reencarnatórios, dos ciclos de aprisionamento à matéria. Então, ele termina dizendo aqui o seguinte: por muito tempo, o homem terá de passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e do alvo a que deve mirar. Então, se sofremos, vamos buscar aceitar, resignar-se ativamente, não passivamente. Vamos ver o que é que precisamos realizar para que aqueles sofrimentos sejam amenizados, para que essas dores sejam amenizadas ou sejam sanadas. Se não forem sanadas nessa encarnação, vai com certeza ser amenizada nas próximas ou na próxima, nós não sabemos. Então, se sofremos, vamos buscar nos melhorar, vamos buscar nos equilibrar com a energia da criação, com a energia do nosso Pai Criador, né? Que é a mensagem que Jesus sempre ofereceu para nós e que tem 2021 anos e que nós ainda não entendemos, porque entender, compreender é uma coisa e colocar em prática é outra. É bem diferente, não é impossível, porque muitos de nossos irmãos já evoluíram, já partiram daqui para outros mundos, né, mais superiores. Então, vamos buscar esse melhoramento espiritual, vamos buscar resignar-nos mais,
E é essa mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje. É uma feliz noite. Quero agradecer aos nossos irmãos espirituais por ter me orientado, trazido intuições, trazido palavras na minha mente, né? No meu pensar. Então é isso. Que Deus fique com todos, que Deus ilumine o final de semana de todos. Um abraço, um beijo no coração de todos.